banner, né? Quando eu preparava junto com a mídia, a gente buscava uma imagem para poder ilustrar para você como é que a cura acontece no ambiente do sobrenatural. E nós sabemos que a unção, que é o poder sobrenatural de Deus atuando em nós, é o poder de Deus sobre o natural. O natural somos nós, a igreja de Cristo, amém? O poder que vem do alto, da sala do trono do Cordeiro de Deus, ele vem sobre nós. Então, a unção é o sobrenatural de Deus vindo sobre nós. E essa unção, ela vem para trazer cura. No ano do sobrenatural, a palavra que vai nortear o mês de fevereiro é cura. Diga amém. E nós vamos, até o final, eu vou te apresentar o versículo, vou te dar todas as coordenadas como fazemos todos os meses. Mas eu quero que você entenda algo muito precioso da parte de Deus. O que Deus vai fazer em você a partir desse tempo é descortinar, é revelar o seu interior, a sua intimidade. Ou seja, Deus vai absorver você no sobrenatural na medida que você se entrega para Ele. Diga aleluia. O sobrenatural de Deus, queridos, Ele trouxe a primícia. No ano de 2025, a primícia do sobrenatural é cura. Fala assim, cura. Amém? Algumas vezes nós estamos enfermos na carne, enfermos na nossa alma, nas nossas emoções, em algumas esferas da nossa vida. E tudo que o Pai mais deseja, meu irmão, é tratar você. Porque à medida que o Espírito Santo te trata, Ele te molda, Ele te alinha, Ele deixa você exatamente como deve ficar para ser um com Ele através do nome de Jesus, amém? Eu quero ler com você 1 Coríntios capítulo 11, versículo 30. A primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Coríntio, no capítulo 11, versículo 30, está escrito assim na versão NVI. Por isso, há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Esse já dormiram aqui, para quem não sabe, quer dizer já morreram. Ficaram tão doentes que morreram. Versículo 31. Mas se nós nos examinássemos a nós mesmos, não receberíamos juízo. Diga aleluia. Queridos, nessa carta, o apóstolo Paulo, exortando a igreja de Corinto, e através da sua palavra viva, do poder de Deus, atuando em nós pela graça de Jesus, ele também nos exorta para uma vida de devocional, de intimidade, que reflete diretamente na nossa saúde. Uma pessoa saudável é uma pessoa santa. Por quê? Uma pessoa santa é aquela pessoa que tem relacionamento com Deus. Repete assim comigo para gravar na tua memória. Uma pessoa santa é uma pessoa que tem um relacionamento com Deus. Preste atenção no que acabamos de repetir. Eu não disse uma pessoa santa é uma pessoa que convive, que se dedica a uma religião. Nós acabamos de decretar, portanto, ligar no mundo espiritual, na sala do trono do Cordeiro de Deus, e desligar aqui na terra para que nós possamos viver uma verdade suprema das Escrituras. Que a santidade, ela não vem por praticar uma religião. A santidade, ela vem por um relacionamento com Deus. Deus não tem religião, queridos. A palavra de Deus, ela não pertence a nenhuma religião. A Bíblia não pertence a uma religião. A Bíblia, ela é soberana. Ela é palavra de Deus. Religião foi algo que o homem criou para tentar organizar Deus. Fala assim comigo, misericórdia. Então, quando a gente perde tempo praticando religião, tudo que a gente alcança não pode ser considerado santidade. A gente tem na Bíblia vários exemplos de religiosos, repete comigo, religiosos, dando trabalho para Jesus. O que são pessoas religiosas? São pessoas doentes. E quando o apóstolo Paulo escreveu isso aqui à igreja de Corinto, ele queria dizer que em nome da religião, as pessoas estavam fazendo aquilo que desagradava a Deus.
Em nome da religião, muitos vêm para o culto de domingo, bater o cartão, cumprir com a rotina, para fazer aquela foto igual faz na academia. Hoje está pago. Acaba a rotina da pessoa, o relacionamento da pessoa, ele acaba se distanciando de Deus. Porque a pessoa entra no mecanismo, no automático. Então ela entra pela porta da igreja, canta uma música, ouve uma palavra, traz uma semente no altar, volta para casa e não muda nada. E quando o apóstolo Paulo disse assim: por isso há entre vocês muitos fracos. Quem são as pessoas fracas? São as pessoas que vão ficar doentes e que irão morrer. Lembre-se, primeiro, quando Jesus nos é apresentado, a primeira coisa que acontece com a nossa alma é salvação. E a consequência, o passo seguinte da salvação é automaticamente a cura. Porque a salvação me insere na presença e a cura me faz prevalecer em Jesus. E uma pessoa fraca, já viu aquele que diz assim, para justificar o pecado? Eu sei que nenhum aqui de vocês falam isso, se valem desse argumento, mas tem muita gente por aí que fala assim: ah, a carne é fraca. Quando a pessoa vem com esse discurso, meu irmão, pode ter certeza, ela está a um passo da doença e está a poucos passos da morte. O que é morte para a gente hoje, meu irmão? É a desistência do evangelho, é a apostasia, é a frieza espiritual que faz com que a pessoa desista da eternidade com Jesus e volte para o mar de lama, de onde o evangelho a resgatou. Muitos crentes, têm morrido devido a essa fraqueza, essa doença, essa enfermidade que toma conta da alma da pessoa. E nós sabemos que essa doença fatal é a permanência no pecado. E hoje o Espírito Santo está usando as minhas palavras, está usando a minha vida como um canal para desafiar você. Fala assim comigo: eu estou sendo desafiado pelo Espírito Santo de Deus a viver um novo nível de cura no sobrenatural. Pare por um segundo e reflita no que você acabou de decretar. O Espírito Santo está nos desafiando a viver cura no sobrenatural. Como é que nós podemos acessar o sobrenatural? Todo culto eu estou repetindo essa revelação aqui. As chaves do sobrenatural são oração e adoração. Repete comigo: as chaves do sobrenatural são oração e adoração. A minha oração, a sua oração, a minha adoração, a nossa adoração descortina um portal sobrenatural que vem sobre nós, trazendo as novidades de Deus, trazendo a resposta, trazendo a providência, trazendo a luz que necessitamos para cada passo que vamos dar, queridos. Oração e adoração abrem as portas do sobrenatural. E no domingo passado nós aprendemos também que assim como oração e adoração abrem as portas, nós temos uma chave que fecha essas portas, que impede o acesso da pessoa até a presença, até o sobrenatural. Quem lembra que doença era essa? Qual que era essa chave? Fala assim comigo: o pecado. Não, está muito fraco, vamos lá. Fala assim: o meu pecado fecha as portas para a presença de Deus. Hoje eu estava conversando com o Mário, meu discípulo, mais antigo. Não quer dizer que ele seja tão velho não, já está com cara de tiozinho, já está esquecendo das coisas. Mas a gente anda junto há mais de 15 anos, nem lembro ao certo quantos anos.
E hoje ele estava me ajudando numa missão e a gente estava conversando e a gente falava sobre pecado. Sabe aquela conversa óbvia entre pastor e ovelha? E uma das coisas que a gente falava, olha, o que afasta o homem de Deus é o pecado. E o Mário estava falando comigo, ele falou, pastor, eu estou para evitar que o pecado tome conta da minha vida, eu aprendi a mapear as minhas ações. Eu aprendi a vigiar os meus passos para que eu não peque contra Deus. A Bíblia fala assim, e o Mário até citou isso hoje, eu tenho que guardar a palavra de Deus no meu coração para não pecar contra ele. E mapear é vigiar, é você medir a tua vida, a tua rotina, o teu cotidiano à luz das Escrituras. Então, quanto mais você lê Bíblia, quanto mais você entende de Bíblia, quanto mais você se relaciona com Deus, mais curada a tua alma permanece, mais santa a tua alma se torna. Uma pessoa, querido, que consegue analisar a sua vida, é uma pessoa que entende que não adianta ter a chave da presença, tem que saber usar. Desde o dia do nosso primeiro culto em janeiro de 2025, eu estou ensinando isso aqui. As chaves do sobrenatural é oração e adoração. Eu creio que alguns aqui já pegaram a chave. Outros já pegaram a chave e perderam no mesmo dia. Deram com a cara na porta. Tem coisa mais chata de chegar em casa e estar com a chave na mão e não conseguir abrir a porta? Aconteceu comigo essa semana. Cheguei em casa às 3 da manhã e a gente se mudou de uma casa, mudamos para uma outra casa essa semana. Então, minha vida essa semana, junto com a minha família, foi aquela vida de mudança, sabe? De tira coisa de um lugar, tira coisa do outro. Hoje, por incrível que pareça, a gente já organizou boa parte da nossa casa, mas antes de vir para o culto eu tive um problemão. Eu não achava um pente. Eu não achava um pente em casa para organizar aqui. E eu cheguei em casa às 3 da manhã, que eu estava na outra casa, organizando a mudança com algumas pessoas. E quando eu pus a chave na porta, eu girava e nada. Eu batia. E lá pelas tantas, a apóstola e o Samuca já estavam dormindo. Eu falei, vou ficar aqui fora. Vou dormir no corredor. Mas graças a Deus o Senhor é bom, despertou ela foi lá, abriu a porta. Eu falei, amor, não pode deixar a chave na fechadura, senão eu não consigo abrir. Ela não estava. Ou seja, eu estava com a chave na mão, mas como eu mudei para uma casa nova e não peguei o macete da fechadura, eu não estava conseguindo abrir a porta. E no mundo espiritual, querido, normalmente é assim. A maioria das vezes você tem a chave, você sabe que a tua oração, junto com a tua adoração, vai abrir um portal sobrenatural do céu sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre os teus passos. Mas muitas vezes você sabe que orar e adorar vai fazer, mas você não sabe como. Então não adianta você ter a chave, se na primeira distração você vai perder, ou se na primeira oportunidade de usar você não vai conseguir. É por isso, meu irmão, que você tem que entender uma coisa. A tua alma, ela foi o alvo da cruz de Jesus. Quando o Pai enviou Jesus, Ele estava mirando em você. Ele estava mirando diretamente em você. Olhe para a pessoa que está perto de você e fala assim, Deus, o Senhor soberano, mirou em você e Ele não erra. Você, meu irmão, é o alvo de Deus. E para garantir o êxito dessa missão, Ele não enviou um profeta, Ele não enviou um anjo, Ele enviou o próprio Jesus, o seu único Filho, aquele que é Deus e aquele que governa, aquele que é Senhor sobre todos nós. Deus, para alcançar nossa alma, Ele enviou Deus, porque Jesus é Deus, diga amém. Tanto é que a palavra pecado, no grego, significa errar o alvo. Quando nós pecamos, meu irmão, nós erramos o alvo, ou seja, nós nos afastamos do nosso destino profético, que é a salvação.
Quando Deus enviou Jesus, Ele fez isso de olho na tua alma, para salvar a tua alma. Então, quando nós aceitamos, quando nós confessamos Jesus, nós o reconhecemos como o único, suficiente, Salvador e intercessor, automaticamente nosso nome é escrito no livro da vida e passamos a configurar na lista dos salvos. Mas o apóstolo Paulo fala: muitos entre vocês estão fracos e doentes, e alguns já morreram. Ele não está falando isso lá no mundo, ele está falando isso da igreja. Ele não está falando lá das pessoas que estão longe de Jesus, ele está falando dos crentes. Por que tem muito doente? Por que tem muita gente fraca? Por que alguns morrem pelo caminho? Porque as pessoas confessam, elas querem salvação, elas aceitam Jesus, mas elas desistem porque viram as costas para a cura. Repete comigo: a salvação dá acesso à minha alma para a presença do Pai. A cura da minha alma me faz permanecer na salvação. A salvação, você entra na presença. A cura da alma, o processo, o tratamento, ao longo dos anos da tua vida devocional com Jesus, vai fazendo você permanecer. Ou seja, você não vai morrer, você pode até ficar enfermo, mas a cura vem a partir do momento que você clamar pelo nome de Jesus. Quem entende, diga amém. Jesus diz assim, olha, na verdade as escrituras diz: venham a mim como estão, mas parafraseando, mas saibam que vocês não podem ficar do jeito que vem. Ou seja, nós viemos para a presença doentes, enfermos, cheios de traumas, cheio de mágoa, de ódio, de condenação. É como se a gente carregasse nas costas um fardo, sabe, um saco de lixo enorme. A gente está ali, chega curvado com tanto peso, com tanta opressão, cansado de andar daquele jeito. Mas quando nós chegamos até Jesus, Ele nos alivia. Ele remove esse peso, Ele remove esse fardo. Mas Ele fala, olha, você chegou desse jeito, mas amanhã você não pode mais continuar assim. Vai me dando já uma parte desse fardo aí. Deixa eu ir te aliviando. Opa, essas tuas vestes estão sujas, vamos lavar. Olha, você está curvado? Vamos receber cura para ficar numa postura, num posicionamento correto diante da minha presença? Então o processo, querido, de cura da nossa alma, ele vai pela vida inteira. É por isso que a gente tem que orar todo dia, a gente tem que jejuar sempre, a gente tem que se alimentar da palavra de Deus. É por isso que a gente tem culto toda semana, porque toda vez que a gente é exposto às escrituras, a gente está sendo exposto à verdade, e a verdade é o que cura, é o que liberta. A nossa alma, ela recebe salvação, mas para não morrer, a gente precisa de cura. Diga aleluia. Olha só o segredo aqui da cura, está aqui. Mas, se nós examinássemos a nós mesmos, não receberíamos juízo. O que é examinar a nós mesmos? É mapear a nossa alma. O que é mapear? É fazer o caminho, é prestar atenção, é não se distrair, é vigiar no que está falando, no que está fazendo, no que está reagindo, no que está pensando. Se a gente examinasse a nós mesmos, olhasse para cada um, se cada um olhasse para dentro de si, à luz das escrituras, meu irmão, a igreja era o lugar mais santo, mais curado que tem. Por que o apóstolo Paulo fala assim, no meio de nós, no meio da igreja está cheio de gente fraca e doente? Porque na maioria das vezes, quando a pessoa lê a Bíblia, ela não está olhando para si, quando ela começa a mapear a sua vida, ela não está olhando para dentro de si, ela está olhando para a vida dos outros. Ela começa a olhar para a vida do irmão. Se perguntar para qualquer um aqui, fala de tal fulano aí, dá os defeitos dele. Não erra um. Tem casais, descreve os defeitos do teu marido. Descreve os defeitos da tua esposa. Vira uma avalanche. Meu irmão,
Mapear a si mesmo não é apontar o defeito dos outros. É procurar o que está errado em você. E a forma perfeita de encontrar erros na tua alma é lendo a Bíblia, é se relacionando com o Espírito Santo, é adorando Jesus todos os dias. Diga glória a Deus se você está entendendo. A palavra de Deus, meu irmão, ela nos direciona para o arrependimento diário. Porque esse versículo aqui, ele está falando claro. Fala assim, claramente. Deus está falando comigo. Deixa eu te mostrar. Sabe o que está escrito aqui? Que nós devemos nos arrepender todo dia. E vai ter dia que vai ser o dia todo. Mas, vírgula, se nós tivéssemos cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Aqui não está falando para você se arrepender porque teu irmão está pecando. Aqui está falando para você se arrepender pelo teu pecado. E se você vai entrar diante de Deus e vai falar alguma coisa a respeito do teu irmão, que seja uma oração de intercessão e nunca aquela de acusação. Porque o que mais tem, meu irmão, dentro da igreja são pessoas vivendo religião. Fala assim, misericórdia. O religioso, ele não tem problema nenhum de sair botando defeito na igreja. Ah, porque o pastor é assim, a pastora é assim, o porteiro é assado. Ah, o rapaz da mídia falou isso. Ah, o irmão, eu não gostei do que ele fez. Começa a arrumar defeito para todo mundo. Examinar a si mesmo, meu irmão, é a chave para você manter a tua alma permanentemente no sobrenatural de Deus, ou seja, para você conseguir cura na tua alma diante da justiça de Deus. A Bíblia diz que o ímpio não prevalece na congregação dos justos. O que é o ímpio? Aquele que pratica impiedade. E quando eu identifico que a minha ação é impiedade, é considerada impiedade diante de Deus, eu me arrependo. Porque o que nos condena, meu irmão, não é pecado. Não é pecado que nos condena. Ah, porque agora eu me batizei, eu aceitei Jesus, eu não perco um culto, eu estou até trabalhando no ministério da igreja, eu agora sou santo. Sabe o que santo quer dizer? Separado para Deus. Santo não quer dizer perfeito. Porque as pessoas pensam que ser santo é aquele que não vai pecar. Você já se olhou no espelho hoje? Eu olhei, eu vi que o cabelo estava... E eu falei, esse santo aí precisa se arrepender. Ah, meu irmão, palavra santo quer dizer separado para Deus, escolhido por Deus, para viver eternamente com Ele. Então quer dizer que nós pecamos, meu irmão. O que nos afasta de Deus, o que faz a nossa alma morrer, não é o pecado que praticamos, é o pecado que não nos arrependemos, é o pecado que não confessamos. Ai, pastor, você está dizendo que todo crente peca? Estou. Onde está escrito na Bíblia? Lucas 24, 34. Porque a religião cobra. E eu não vou deixar a religião acusar. Porque o problema não é o diabo acusar, o problema é o diabo ter razão. Olha só o que Jesus disse aqui. Lucas 23, 34. Por favor, mídia. Lucas 23, 34. Olha o que Jesus diz. Quem disse? Quem é que está falando isso aqui? Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Sabe o contexto dessa frase? Sabe qual foi o cenário em que Jesus estava no momento que ele proferiu essas palavras? Na cruz. A Bíblia revela nos evangelhos que Jesus disse 7 frases na cruz. E essa foi uma delas. E essa frase, meu irmão, ela expressa uma ação de intercessão. O que Jesus fez? Ele olhou para mim, ele olhou para você, ele olhou para toda a humanidade e falou: Pai, perdoa porque eles não sabem o que estão fazendo. Interceder significa tomar o lugar da pessoa para representá-la.
Jesus falou essa frase exatamente na cruz, porque a cruz que Jesus foi pendurado, ela era para mim, ela era para você, ela era para toda a humanidade. Mas todo aquele que crê em Jesus, que se arrepender e confessar seus pecados, Jesus já pagou o preço da cruz. Jesus te representou na cruz. A partir do momento que você reconhece que é pecador, que você aceita Jesus na tua vida e que você confessa o teu pecado e se arrepende. Jesus é nosso intercessor até hoje, meu irmão. Tanto é que ele entra diante do Pai e diz: Pai, perdoa. Mas ele não sabe o que está fazendo, por isso que ele peca. Por não saber, meu irmão, nós pecamos todo dia. E tem uns que conseguem pecar o dia todo. Ah, vai para o inferno? Não, depende. Se reconhecer, se arrepender e deixar aquele pecado, as suas vestes espirituais ficam alvas como a neve, são renovadas através do sangue do Cordeiro. Diga aleluia. Repete mais uma vez comigo assim: salvação dá acesso à presença, e a cura nos faz permanecer na presença sem desistir. Amém? Meu irmão, é por isso que nós não podemos desperdiçar a vida que Jesus conquistou para a gente de forma abundante. Jesus fala: olha, o inimigo ele vem, ele rouba, ele mata, ele destrói, mas eu vim para te dar vida e vida abundante. E quando é que a gente desperdiça essa vida abundante? Quando a gente se rende ao pecado. Quando é que você se rende ao pecado? Quando você acha que não precisa se arrepender, que não precisa confessar os seus pecados. Isso é tão tremendo, querido, que a Bíblia fala que o Senhor, Ele não tenta ninguém. Porque tem pessoa que pensa: ah, Deus fica me tentando. Deus não tenta, porque Deus não conhece o pecado, Deus não é pecador. E o pecado, ele só é cometido por causa da nossa vontade. Quando a gente se rende ao pecado, a gente só se rende porque a nossa vontade é de pecar. E diga-se de passagem, o pecado é uma delícia. Infelizmente. Porque se tivesse gosto ruim, a maioria aqui não provava. O pecado, meu irmão, é a realização dos desejos da carne. O pecado a gente pratica e sente o prazer na carne. Tudo que é pecado, você sente prazer em praticar, e esse prazer ele não é na alma, ele não é no espírito, ele é na nossa própria carne. E a Bíblia fala que aquele que anda segundo a vontade da carne, morre. E o que vive segundo a vontade do Espírito, que anda pelo Espírito, ele vive eternamente. Posso te dar um conselho? Ou melhor, posso trazer à luz deste ambiente um conselho para todos nós? Porque eu não estou aqui pregando algo que eu não estou prestes a praticar. Eu, antes de subir nesse altar aqui, eu me arrependi e pedi perdão a Deus um monte de vezes. Porque a gente peca. Alguém aqui mais peca ou só eu que estou pecando sozinho? Porque aí eu fico até com vergonha de estar confessando meus pecados aqui. E você fica falando: esse pastor é muito pecador, não vou mais nessa igreja não. Sabe a igreja do pastor que não peca? Dos crentes que não peca? Ela não existe. Foi por isso que Jesus intercedeu e continua intercedendo: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Quem entende, diga amém. Então posso dar um segredo, posso revelar um segredo aqui que o Espírito Santo falou para mim? Posso compartilhar esse segredo com você, para mim não ficar sozinho com essa chave na mão? Amém ou não amém? O conselho é: lave suas vestes espirituais todos os dias. O apóstolo Paulo fala: olha, no meio de vocês há muitos fracos e doentes, e alguns já até morreram.
E o apóstolo Tiago diz assim, Tiago 5,14. O apóstolo Paulo em espírito denunciou que no meio dessa galera aqui, tem gente doente. Tem uns fracos e tem uns que estão no bico do corvo. Não olhe para o teu irmão, a Bíblia fala que devemos olhar para nós mesmos. Quando eu falei, está no bico do corvo, todo mundo sabe, né? Tá, sabe, já viu aquele meme lá do, como é que é? Amostradinho. Já viu? Aquela morte com a foice. Tem uns que já está ali de frente a frente. Como é que a gente faz para resolver isso? Pratica isso aqui, meu irmão. Põe em prática. Não adianta você saber, não adianta você vir para o culto e ouvir, se você vai sair daqui e vai esquecer. Você tem que sair daqui praticando. Eu estava orando aqui e a gente estava cantando o louvor. É por Ele que como é que é? Por Ele que eu vou perdendo as coisas com alegria, não é isso? É que eu sou péssimo para cantar louvor. Mas eu sou bom em adorar a Deus, tá? E pelo menos é porque Deus não leva em consideração o timbre de voz, o jeito que a gente canta. Deus não quer saber se você canta como o Roxinol ou se você canta igual o pastor Wagner. Deus olha para o coração. E quando eu estava cantando esse louvor ali, eu falei, Senhor, se eu posso te pedir uma coisa hoje, que este louvor, que essas palavras que estamos cantando, não fique apenas em uma vontade cantada, mas se torne uma realidade dentro da tua igreja. Que a unção que o Senhor vai derramar como óleo sobre nós hoje, ela venha para transformar as nossas vidas. Que as pessoas que vieram de casa adorando, voltem transbordando da tua presença. E aqueles que ainda não sabem o que é adorar, saiam daqui como adoradores. Porque isso é cura, meu irmão. Isso é vida. Cantar que perde tudo por amor a Ele, com alegria é fácil. E aí? Está pronto para perder alguma coisa? Eu não estou falando de coisa boa, não. Vamos falar das coisas ruins. Está pronto para perder o vício? Está pronto para perder o vício da masturbação, da droga, da pornografia, das coisas lícitas, o vício da preguiça, o vício da fofoca, o vício da mentira? Está pronto para perder esse tipo de coisa aí? Porque você não se alegra. Deus não quer que você perca a paz na tua família. Deus não quer que você perca a prosperidade no teu lar. Deus não quer que você perca a tua saúde. Deus não quer que você perca a intimidade com Ele. Ele quer que você perca aquilo que é ruim, que está em você, que está tomando o lugar dele. Dentro de você tem um lugar que pertence somente a Deus. E muitas vezes o pecado está governando esse ambiente, meu irmão. E Deus é zeloso. Ele não divide a glória dele com ninguém, meu irmão. Ele quer você, Ele ama você, Ele já provou, porque a Bíblia está escrito assim, foi desta maneira que Deus provou o seu amor por nós, Ele enviou o seu Filho unigênito, Jesus Cristo, para que todos aqueles que nele crê, passem a viver por Ele. Viver por Jesus, meu irmão, é apesar de cometer alguns deslizes, alguns pecados todos os dias, você fala, Senhor, eu li hoje na tua palavra que isso que eu acabei de fazer é pecado e o Senhor me perdoa. Mas não é falar da boca para fora, é falar com verdade no coração. Porque toda vez que você se arrepende de um pecado, de maneira genuína, a tendência de você nunca mais cometer aquele mesmo pecado, meu irmão, ela é enorme. Não precisa levantar a mão, mas olha aqui para mim. Tem algum pecado que você deseja nunca mais cometer? Eu tenho um bocado. Se fica mais fácil para você. Olha só o que está escrito aqui. Entre vocês há alguém que está doente? Eu acredito que tem alguns de nós que estão doentes. Que eles mande chamar os presbíteros da igreja, para que estes orem sobre ele e o unja com óleo, em nome do Senhor. O apóstolo Paulo, no início, em 1 Coríntios 11:30, quando lemos para abrir o culto, ele fala que no meio de nós há alguns doentes, fracos, feridos e outros que já morreram. E aqui o Tiago traz a resposta. Sabe os doentes que Paulo falou? Que eles mandem chamar a liderança da igreja.
Que ele chame os pastores, os discipuladores, sentem na mesa, confessem os pecados, peça para ungir a cabeça e orar por eles. Vamos continuar lendo o versículo 15. E a oração feita com fé curará o doente. O Senhor o levantará. Quando estamos doentes, meu irmão, diante da mesa do discipulado, a gente recebe cura de Deus. Continuando, e se houver cometido pecados, ele será perdoado. Sabe por que nossos pecados são perdoados todos os dias? Sabe por que nós podemos lavar nossas vestes espirituais todos os dias? Porque o sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, nos dá autoridade para mergulhar nossas vestes, nossa alma, nossa vida, nosso futuro, até mesmo o nosso passado mais sombrio e oculto, no sangue de Jesus, e sai de lá alvos como a neve. Isso é, entrar no sobrenatural e permanecer com o fruto dessa visita, meu irmão. Versículo 16. Lembra que eu ensinei o ano passado? Que toda promessa na Bíblia está condicionada a um princípio. Para você viver a promessa, você tem que cumprir um princípio. Olha aqui o princípio. Portanto, confesse os seus pecados uns aos outros, e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Toda semana nós estamos aqui adotando um irmão de oração, para que esse irmão de oração, durante 7 dias, ele ore um pelo outro. Nós temos a organização na igreja de discipulado. Eu trato de alguns discípulos, futuros pastores, que me ajudam a apacentar as ovelhas do Senhor. Porque eu não conseguiria apacentar todos vocês, sentar com você e ouvir você todos os dias, o tempo todo. E isso permite um crescimento da igreja, mas tem que ser um crescimento saudável, senão não é para a glória do nome do Senhor Jesus. É por isso que hoje nós temos simultaneamente, acontecendo agora lá na Vila Verde outro culto, nós temos lá em Ji-Paraná, lá no estado de Rondônia, a 3.400 quilômetros daqui, outra igreja chamada Família Betel, vivendo exatamente, falando sobre cura, exatamente como estamos vivendo agora. Então não seria possível para um pastor, para um casal de pastor, fazer toda essa obra, meu irmão, se não tivesse o cumprimento desse princípio. Eu cuido de um grupo de pessoas, eles sentam, eles abrem o coração, eles confessam o pecado, a gente ora, a cura vem, e consequentemente eles sentam com outros, e vai ouvindo, vai orando, vai confessando, vai derramando óleo, Jesus vai curando, e a igreja vai crescendo de forma saudável. Diga aleluia se você já consegue visualizar isso acontecendo na tua vida, em nome de Jesus. Você precisa, querido, aprender a se arrepender todos os dias e confessar os teus pecados. Porque pecado confessado sem arrependimento não serve. E pecado arrependido, ele só tem valor quando você confessa. Quem entende? Por que é princípio? Porque o versículo 14 e 15, todo mundo ama. Olha, eu estou doente, manda chamar o pastor vai em casa, leva óleo, unge e ora. A pessoa é curada automaticamente? Por que na maioria das vezes não acontece? Se está escrito na palavra que basta a pessoa chamar a liderança da igreja, ele orar com fé, que o Senhor vai levantar a pessoa. Por que não acontece tanto milagre assim? Porque o versículo 16 não funciona na vida daquele que não crê, daquele que não confessa, daquele que não se arrepende. Muitos estão doentes porque rejeitam a cura, resistindo à confissão e arrependimento do pecado. A oração e a adoração abrem as portas da presença. O pecado fecha, porque o pecado nos afasta de Deus. O pagamento do pecado é morte. Morte é o oposto da vida. Jesus só tem vida abundante para dar, meu irmão. A morte é consequência de uma vida longe de Cristo. Confessar pecado e se arrepender é a chave da cura de uma alma para manter a salvação. E traz um monte de benefício, meu irmão. Você quer ver um exemplo? Uma alma curada, ela conquista novos territórios todos os dias. Uma pessoa saudável, uma pessoa que tem relacionamento com Deus, ela consegue conquistar novos territórios.
naturais, espirituais, emocionais, relacionais, no casamento, no trabalho, na sociedade e principalmente na sua alma. Você quer ver um exemplo? Outro dia eu estava ministrando um curso de administração aqui na igreja para alguns jovens. E lá nesse curso tinha uma matéria. E o tema dessa matéria foi muito bom, porque eu aprendi isso há muitos anos atrás. Muitos assim, eu digo 20 anos. E ainda não sou velho, viu? Eu sou jovem. E uma das coisas dizia assim, nessa matéria: muitas portas de emprego hoje são conquistadas pelo QI, que é o coeficiente de inteligência da pessoa. Ou seja, a pessoa estudou, ela tem um curso, ela tem uma faculdade, ela tem uma formação profissional, ela tem um currículo de bagagens. Ela consegue, ela vai para aquela empresa top, com salário ótimo, que tem uma grande concorrência pelaquela vaga, e o currículo dela chega lá, passa na entrevista, beleza, a vaga é sua, vamos trabalhar. E sabe o que faz as pessoas perderem essa porta? As pessoas abrem a porta com a inteligência e com a bagagem e fecham com o que é o coeficiente emocional. Nós sabemos que a nossa alma é a fonte das nossas emoções. E uma alma curada, ela conquista novos territórios, por quê? Porque ela mantém a conquista. Esse exemplo do emprego é fácil, meu irmão, para você entender. Se a pessoa ela tem inteligência para conquistar um emprego, ela não tem emoções curadas para se relacionar no ambiente de trabalho. Briga com todo mundo, briga com o cliente, briga com o chefe, briga com o que está ali debaixo dele, briga com todo mundo e é demitida. Com inteligência conquista, mas com emoções põe tudo a perder. Uma pessoa, olha, que a Bíblia fala, que sábio é o que ganha almas para Jesus. E a pessoa que ganha almas para Jesus, ela só pode fazer isso porque ela é uma pessoa salva. Então o princípio da sabedoria é o temor a Deus. Então uma pessoa sábia, uma pessoa inteligente, é uma pessoa que entregou a sua alma para Jesus, amém? Então, entregar a alma para Jesus é inteligente. Quando você fala assim, eu aceito Jesus, eu me arrependo dos meus pecados, eu quero viver eternamente na glória de Cristo, eu não quero sucumbir no inferno, eu não quero viver o juízo de Deus, eu não quero passar o resto da minha vida lá, com aquele monte de gente errada lá no inferno. Eu quero a glória de Deus, eu quero viver com Jesus eternamente. Isso é a decisão mais certa do universo, meu irmão. E o que leva a pessoa a perder isso? Que ela desiste. Ela vem para a igreja, ela não se submete à cura. Se põe ela para andar numa descendência de discipulado, ela já chega arrumando defeito em todo mundo. Ah, porque meu líder é assim, eu não gostei desse irmão, é ciúmes, é fofoca, é um monte de situação. Aí vai para o casamento, meu casamento não deu certo porque meu marido, ele é doente, a minha esposa, ela é isso. Todo lugar que vai. Outro dia eu conversava com um casal, 8ª igreja em 4 anos. Eu falei, vocês estão com a família Betel, já são 8 igrejas em 4 anos? Sim. Eu falei, e vocês pararam para pensar uma coisinha? Ela, o que, pastor? Que 7 igrejas das que vocês passaram? Eu falei, 7 que eu tirei a família Betel, né? Falei, 7 igrejas das que vocês passaram estavam erradas e só vocês estavam certos? Porque uma pessoa que vem para a igreja hoje, amanhã ela sai porque essa igreja está errada, ela vai para outro, ela rejeita a cura. Você acha que o Deus que fala aqui desse altar é diferente do Deus que está falando da igreja aqui do lado? Porque até onde eu sei, a maioria das igrejas que estão fazendo culto agora, domingo, estão exaltando o nome do Senhor Jesus. Então o erro está em tudo, menos na alma. E a pessoa que fecha as portas do sobrenatural, ela é uma pessoa que está doente, é uma pessoa que precisa de cura na alma, é uma pessoa que precisa das suas emoções serem tratadas através do Evangelho. Meu irmão, famílias inteiras estão sofrendo por causa de almas não tratadas. A pessoa conquistou o emprego, daí perdeu o emprego porque brigou com todo mundo. Ela se sente perseguida. Ela persegue.
Porque agora como é que se diz? Preconceito de tudo quanto é lado. Essa pessoa não vai dar certo em lugar nenhum, porque ela está cheia de traumas na sua alma. Precisa ser curada. É uma pessoa vitimista. Sabe aquela pessoa que fala sozinho e ainda arruma briga com ela mesmo? Eu era assim, eu falava sozinho e ainda arrumava briga comigo mesmo. Mas o Espírito Santo começou a tratar, meu irmão. E o que Deus quer fazer aqui hoje é tratar a alma de algumas pessoas. Eu não digo todas, porque infelizmente alguns ainda acham que não precisam de cura. Mas hoje eu quero dizer para vocês, se o Pai está falando que precisa curar essa igreja, eu quero ser o primeiro a ser curado. Eu já estou no altar. Então eu já estou aqui disponibilizando a minha vida para o Senhor Jesus curar. Eu tenho aqui fotos de muitas pessoas das nossas famílias representadas no altar que vão ser curadas. Então eu e algumas das nossas famílias já estão aqui. Tem mais alguém que quer cura? Vem para o altar. Sai do teu lugar, vem aqui para frente. Porque nós vamos orar, meu irmão, e o Espírito Santo vai limpar essa igreja. O Espírito Santo vai derramar o bálsamo, porque bálsamo é cura de Deus sobre nossas vidas. E não é sobre de uma maneira natural, é o poder vindo sobre o que é natural. Eu sou natural, você é natural, e carecemos ser lavados pelo poder de Deus. As nossas vestes espirituais, meu irmão, vão ser transformadas a partir de hoje, em nome do Senhor Jesus. Não se preocupe com o teu irmão que está do teu lado. Se eu for lá, eu não vou porque eu tenho vergonha. Não se preocupe, meu irmão. Eu quero, vamos apagar as luzes, já ia pedir. Feche teus olhos. Feche teus olhos para você não ter que olhar para ninguém. A Bíblia fala que o segredo da cura da alma para permanecer na salvação em Cristo é examinar a si mesmo. Olhe para dentro de você. Olhe para dentro da tua alma. O que está te afligindo hoje? No início, quando eu perguntei se tinha alguém cansado, alguns levantaram a mão. Quando eu perguntei, tem alguém aqui que está se sentindo oprimido? Outros também levantaram. Jesus manda te dizer, meu irmão, se você está cansado, se você está sentindo a opressão do inferno sobre a tua vida, o que você precisa fazer essa noite é entregar a sua vida a Ele, confiar, consagre a tua vida ao Senhor, confie nele e no mais Ele fará. Feche teus olhos em nome do Senhor Jesus. Pai, em nome do Senhor Jesus, temos aqui a tua igreja, Senhor, e nós reconhecemos que carecemos de cura. Nós somos pecadores, realmente nós pecamos por não saber na maioria das vezes o que fazer, assim como Jesus declarou na cruz. Ele me substituiu, Ele nos substituiu naquela cruz. Aquela cruz não era para mim, porque Jesus tomou meu lugar nela, e eu não vou rejeitar essa cura. Aquela cruz não é mais para você, porque Jesus tomou o teu lugar nela, meu irmão. Então não rejeite essa cura, decida viver abundantemente. Receber cura na alma não é praticar religião. A palavra crente vem daquele que crê. E todo aquele que crê no nome do Senhor Jesus, que aceita e recebe o seu amor, não padecerá, mas viverá eternamente. Uma alma não pode viver eternamente se ela está doente. A nossa alma não é a super alma, não é a alma do super-homem que vive eternamente. Nós somos passíveis de morte, é por isso que Deus fala que nós precisamos receber cura. E hoje, durante todo o mês de fevereiro, nós vamos ministrar cura e vamos receber essa cura que vem do alto. Escrituras é confessar os nossos pecados. Continuidade ao longo da semana, você pode procurar os teus líderes e confessar o teu pecado, meu irmão. Se você precisa de uma conversa, procure o teu líder, confesse teus pecados, peça para ele orar sobre a tua vida, receba de antemão o perdão a partir da tua confissão, do teu arrependimento. Mas a Bíblia também fala que todo pecado confessado a Deus é um pecado perdoado. Muitos aqui estão doentes e fracos, porque estão sendo oprimidos por vozes de condenação.
E o sangue de Jesus está sendo aplicado agora sobre todos nós. Vamos mapear as nossas almas, vamos analisar onde estamos errando, onde estamos pecando. Pastor, eu não entendo nada de Bíblia. Então peça para o Espírito Santo, meu irmão, te mostrar onde você está errando. Porque não é aquilo que você acha que é certo ou errado, é aquilo que Deus lançou fora dele. Feche teus olhos. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te convido na presença do teu Espírito Santo para envolver este lugar e curar nossas almas. Eu me arrependo dos meus pecados, assim como eu creio que a tua igreja também está se arrependendo neste exato momento. Igreja, em nome do Senhor Jesus, comece a confessar os teus pecados, que você se arrepende. E eu creio em nome de Jesus que alguns irão confessar o pecado agora, se arrependendo, e nunca mais voltarão a cometer, porque vai haver cura, vai haver transformação. Eu vejo os vestes celestiais, vestes espirituais sendo purificadas. Eu vejo um brilho especial nessa igreja. É o sobrenatural de Deus tomando forma na vida de algumas pessoas. Teu casamento está sendo transformado a partir desse teu arrependimento. A tua vida profissional, o teu relacionamento com os teus filhos, o teu relacionamento entre irmãos, a tua carreira profissional está vivendo agora um grande salto para o alto, porque muitas das tuas emoções vão ser curadas agora, e você vai poder ser uma pessoa agradável, uma pessoa boa, uma pessoa que tem a presença desejada em todos os ambientes. Você não vai ser mais a pessoa tóxica, aquela pessoa desagradável. Você não é mais um ser intragável nos ambientes de trabalho. As pessoas vão gostar de você, não porque você é alguma coisa, mas por causa de Jesus que habita na tua vida. As pessoas vão começar a elogiar você, não por causa de você, mas por causa da presença do Espírito Santo que arde queimando dentro de você. Meu irmão, comece a orar, comece a se arrepender. Se tem algum pecado para confessar, confessa diante de Deus. Há uma unção específica neste lugar. Esse ambiente está consagrado para cura. Comece a se arrepender. Abre a tua boca, não precisa falar alto, gritar aos quatro ventos, mas fale, põe para fora, fale em espírito. Mas não leve esse fardo pesado de volta para casa. Você veio do jeito que você entrou, mas vai sair daqui hoje diferente, em nome do Senhor Jesus. Confissão, arrependimento e unção. O óleo do Espírito está sobre este lugar. Comece, enquanto o louvor baixinho